Bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Maria Rodrigues e nós temos esse papo aqui toda segunda-feira de manhã, 6 horas no horário de Brasília, para te ensinar aí com a transformação, né? Que caminhos você vai percorrer aí da sua criança ansiosa para a criança autoconfiante. Então vamos aqui para vocês que estão me acompanhando. Hoje eu não estou em São Paulo, então tá um pouquinho mais cedo aqui no Mato Grosso. 5 horas da manhã, mas esse é o nosso compromisso. E durante esse período aqui, né, eu tô num período mais tranquilo agora, nesses dias, mas uma coisa sempre me chama a atenção, e principalmente nesses dias que eu tenho vivido aqui, o quanto que o movimentar do corpo do seu filho faz diferença para o estado emocional dele. Então eu vou usar como referência aqui para vocês esse livro aqui que eu já trouxe, ó, O Cérebro da Criança. É uma parte importante que eu trabalho também dentro do programa Filho Ansiedade Zero. E são 12 estratégias, eu sempre indico para os pais também em atendimento. Para você que tem uma criança aí, aqui o cérebro da criança vai trabalhar de 0 a 12 anos e tem o cérebro do adolescente que vai trabalhar dos 12 anos para frente. Então, sempre pensando nisso, né? O quanto que um cérebro integrado, e eu vou trabalhar um pouquinho aqui para vocês, né? Explicando um pouquinho como que é essas funções do cérebro, mas o quanto que um cérebro integrado faz os nossos filhos, né? A sua criança aí executar, estar bem com o ambiente, estar bem com tudo que ele precisa fazer. E um dos elementos que eles trazem aqui na estratégia do cérebro por completo, né, por inteiro, o número 5 é mover ou perder, movimentando o corpo para evitar perder a mente. E isso precisa ser ensinado e ser incentivado à nossa criança em casa. Então, o livro O Cérebro da Criança, os autores, né, eles são autores de vários outros livros. Tem um outro que eu gosto muito, que é Disciplina Sem Drama. Se você tem aí uma criança pequena, né, eu tenho falado aqui de tudo que pode ajudar a sua criança ansiosa a retomar o controle do corpo, né, e retomar e estar aí à vontade com todas as atividades que uma criança precisa fazer. Então, estar com o cérebro integrado faz parte desse movimento. E o movimentar do corpo é uma das estratégias que os autores trazem aqui dentro do livro, e eu quero explicar um pouquinho melhor para vocês. Eles dividem, né, de uma forma didática, a explicação do cérebro para que a gente possa entender que cada parte do nosso cérebro é responsável, é o principal responsável por algumas atividades. Então, nessa parte aqui do livro, eles vão dividir didaticamente, né? E aí a gente vai até falar assim, nossa, parece que eu tenho vários cérebros, mas é como se fosse isso, né? Parece que a nossa criança, quando eles estão sendo ativados com aquela parte do cérebro, eles estão fazendo um tipo de comportamento, né? E aí tudo para entender como é que pode ajudar aí a sua criança ansiosa na transformação para a criança autoconfiante. Um cérebro integrado faz com que os nossos filhos, né, trabalhem com todas as funções que eles precisam trabalhar. Então, eles vão dividir esse cérebro no andar de baixo e no andar de cima. E esse andar de baixo aí do cérebro da sua criança, ela é responsável pelas funções, pelas primeiras funções, as funções emocionais, as funções de proteção da sua criança. Então, quando ela não é não é uma parte do cérebro que vai pensar muito, vai demorar muito para responder. Ele vai estar relacionado com uma resposta rápida, uma resposta que a criança dá logo, né? Esse andar de cima é o outro andar que é responsável pelas funções, né, dela, principalmente parar,
dela pensar primeiro, né, dela organizar as funções, o autocontrole, né, tá aqui nesse cérebro superior. E os nossos filhos são isso, né, as grandes emoções aqui nesse andar de baixo e todas as funções desse autocontrole, dessa autorregulação nesse andar de cima. E nós precisamos ajudar os nossos filhos a usar essas duas partes do cérebro. Ela também não é só autorregulação, mas ela precisa ir aprendendo. Por quê? Principalmente a sua criança muito pequenininha, né? Ela nasce com esse andar de baixo, né, já construído, mas esse andar de cima do cérebro, ele está em construção. Ele está em transformação. E os autores do livro trazem 12 estratégias para que a gente possa ensinar os nossos filhos a irem construindo no cérebro, construção mesmo estrutural, mas irem utilizando essa estrutura, né? Porque o cérebro vai ser construído, mas usar a estrutura, isso é uma responsabilidade dos pais aí de irem ativando, de irem incentivando esse uso. E o movimento do corpo é uma das estratégias aqui para que você possa ajudar o seu filho a usar essas duas partes do cérebro, não ficar preso só nas grandes emoções. Então você vai ver aí a sua criança ansiosa, ela, quando ela tem uma reação de ansiedade, né? E aí você pode até me colocar aí nos comentários como é que a sua criança fica quando ela tem essas reações, né? Provavelmente ela grandes reações é ativado dentro do corpo dela. Às vezes ela vai suar muito, ela vai tremer, o coração vai acelerar. Tem algumas crianças que, né, vão falar de às vezes um enjoo, vai ter uma sensação, às vezes pode ter uma sensação de vômito, né, um suor frio, uma sensação de tontura. Todas essas reações podem acontecer, porque eu já trouxe esse conteúdo aqui para vocês também, né? Que a reação de ansiedade vai ativar o mecanismo aí dentro do cérebro que tá nesse andar de baixo, que é responsável, né? Que é a resposta de luta ou fuga. E isso vai fazer a sua criança às vezes ficar aí preso a esse andar de baixo, essas grandes emoções. Você vai ver a sua criança parece que está perdida. Aqui dentro do livro O Cérebro da Criança eles falam assim, é como se fosse um sobrado, né? E a sua criança está nesse andar de baixo e foi fechado a portinha do bebê. Sabe aquelas portinhas que a gente coloca para a criança, né? O bebezinho não passar de um cômodo ou outro da casa, ou às vezes o cachorrinho, mas eles falam assim, parece que a gente fechou essa portinha do bebê e ele fica preso aqui embaixo e não consegue observar as evidências e os fatos, que é uma outra ferramenta que eu tenho trabalhado com vocês, né, para que a gente ajude a nossa criança a poder observar, a poder pensar sobre o próprio pensamento, a poder observar a situação, e tudo isso é responsabilidade aqui desse andar de cima. Mas a sua criança muito petitiquinha, esse andar de cima ainda está em construção. Então a nossa responsabilidade é, durante a maturação estrutural dos nossos filhos, do desenvolvimento realmente físico dele, que nós também vamos estimulando usar essa estrutura. E a sua criança ansiosa, ela precisa também saber usar essa estrutura por completo. Principalmente ela precisa saber usar essa estrutura por completo para não ficar preso nessas grandes emoções. E atividade física, o movimento do corpo é uma ferramenta poderosa para sua criança. Então eu sempre falo para os pais, a sua criança ansiosa está praticando alguma atividade física, né? E aí os medos vão vir, né? As respostas são assim, mas a minha criança tem medo às vezes de fazer natação porque ela tem medo da água, né? Ela é muito tímida, então ela tem dificuldade, né, de estar nessas atividades também. E principalmente por causa disso, de todas essa observação que você pai, você mãe já tem da sua criança, é que
Nós precisamos incentivar os nossos filhos a movimentar o corpo. E aí, porque isso é estudado, né? Tem evidências científicas de que o movimento do corpo traz benefícios para a sua criança. E aqui os autores falam assim, ó, uma pesquisa demonstrou que o movimento do corpo afeta diretamente a química do cérebro. Assim, quando um dos seus filhos perder o contato com o cérebro do andar de cima, um jeito poderoso de ajudá-lo a recuperar o equilíbrio é fazê-lo movimentar o corpo. Então, isso é uma ferramenta simples, sem custo, né? Sem a gente precisar, nossa, vou precisar elaborar muito, pensar muito. Não, a gente colocar os nossos filhos em movimento. Ele pode estar numa prática esportiva, sim, mas ele também precisa ser incentivado a esse movimento dentro das nossas casas. E nós vimos o resultado negativo do não movimento, principalmente durante a pandemia. Os nossos filhos ficaram mais reclusos dentro da casa e às vezes a casa não tem todo esse terreno aqui que vocês têm acompanhado, né, da casa dos meus pais. Eu também não tenho isso dentro de casa, mas o quanto que, principalmente por causa disso, que nós precisamos estar atentos, que os nossos filhos precisam se movimentar. Olha o barulho, gente. Olha os passarinhos cantando aqui. Vocês estão ouvindo? Vamos voltar lá, né? O movimento do corpo. Então, se você tem a possibilidade de levar o seu filho para práticas de atividade física, legal. Principalmente a sua criança ansiosa, mesmo que ela tenha todas essas resistências, né? Um dos pontos é não estimular os nossos filhos à fuga. Os nossos filhos, principalmente a sua criança ansiosa, ela vai tender a fugir de atividades que ela elenca, né, o que ela elege como apreensivas, que ela elege como ela tem medo, que ela não consegue fazer. E ela vai ficando nesse ciclo de evitação. E as atividades físicas também podem estar sendo evitadas, essas atividades, porque normalmente uma atividade física vai estar envolvido com crianças estarem juntas, né? As atividades físicas em grupo. E é exatamente por isso que você vai continuar. Então, em 2023, esse é uma dica muito boa para que você possa encontrar com a sua criança ansiosa uma atividade para ser feita, principalmente as atividades em grupo, porque nós vamos estar trabalhando com várias situações que podem estar sendo evitadas por essa criança, pelo cérebro dela, e aí ela não consegue manter, né, essa estrutura saudável, né, usando o cérebro por completo. Quanto mais usamos um cérebro por completo, mais emocionalmente saudável estamos e proporcionamos isso para os nossos filhos. E às vezes ela está evitando, e pela dificuldade da gente ver os nossos filhos, né, de ver aí o seu filho passando por situações de constrangimento, de medo, de apreensão, né, dessas reações, desses sinais de ansiedade estar sendo aí aflorados, você pode estar também evitando isso, realmente estimulando o seu filho a ficar em casa. E aí uma criança, ela não fica parada, né, totalmente, ela pode estar parada com o movimento do corpo, mas ela vai estar fazendo uma outra coisa. E principalmente hoje, o que a gente tem visto? A criança, se ela não está sendo colocada a outros movimentos, ela vai estar na frente de uma tela, né? Então, a reclamação dos pais também durante o atendimento é isso: Maria, como é que eu faço o meu filho sair da frente do celular, do tablet? E nós estamos entrando aí num período de férias. A sua criança ansiosa, ela precisa do movimento para essa integração do cérebro, para que ela aprenda, né, a sair desses sinais intensos de ansiedade.
para sair do quanto que o uso da tela, ainda vou trazer esse conteúdo para vocês também, o quanto que o uso da tela só reforça os sinais de ansiedade e aparentemente, né, camuflados ali de que, minha criança tá quietinha, né? Não, minha criança tá tranquila, Maria, ela tá bem ali, né? O quanto que isso camufla os sinais que ela vai ter, principalmente quando você retira ela desse estímulo e você não integra, você não trabalha com esse estímulo de integração do cérebro do seu filho. Isso vai trazer efeitos negativos, né? Não é só não movimentar o corpo, no momento que a gente não está colocando o nosso corpo para movimentar, e o seu também, né, mães aí, né, os nossos também, e quando a gente não coloca o nosso corpo para movimentar, não coloca o corpo dos nossos filhos nesse movimento, ele vai para outras opções, né? Sua criança não vai ficar paradinho olhando para o céu e pensando na vida dele, né? Isso é algo para que a gente possa estimular dos nossos filhos. Não é só pensar sobre o próprio pensamento, mas ativar neurotransmissores. O movimento faz isso. Ativar neurotransmissores que vão dar uma sensação de bem-estar, vão trazer uma sensação os neurotransmissores que a gente fala da felicidade, eles vão trazer esse bem-estar para o seu filho e também vai estar envolvido com uma regulação emocional. Então a nossa criança necessita de um corpo em movimento e cada vez mais nós estamos vendo, né? Eu falo que é bem diferente o ambiente, principalmente das regiões do Brasil, né? Crianças às vezes que não têm um espaço, né, para brincar, para se movimentar, ou a segurança mesmo, né, dos bairros, para que ele possa ser colocado em movimento. Mas a modernidade ou a nossa escolha de ambiente para morar não pode ser desculpa para que nós não proporcionamos para os nossos filhos o básico, né? Isso não pode ser desculpa. Nós precisamos, sabendo que a necessidade básica dos nossos filhos é o movimento do corpo, a nossa também, né? Para que o cérebro aí se integre, para que ele não fique preso aí nesse andar de baixo dessas grandes emoções e ele fique preso aí só às funções desses sinais de ansiedade que nós precisamos proporcionar que ele pense, que ele se autorregule, né, para que ele use essas ferramentas de integração e que ele saiba usar isso. Nós precisamos colocar, uma das ferramentas é colocar o seu filho aí em movimento. E o cérebro, o livro Cérebro da Criança, o que é muito interessante, que eu gosto de trabalhar com essas ferramentas aqui, é porque no final de cada ferramenta, né, no final de cada capítulo aqui, eles ensinam como é que você vai ensinar o seu filho a usar essas ferramentas. Essas ferramentas não são para ser escondidas ou vou usar assim desse jeito, meu filho nem vai saber que ele tá usando essa ferramenta e que está trazendo benefício. Não, é uma ferramenta para que o seu filho tenha consciência que ela vai trazer esse objetivo e ele aprenda ao longo da vida, da adolescência dele, da vida adulta dele a usar, né? Nós vamos ensinar para os nossos filhos quais são os objetivos do movimento do corpo. E aí, sabendo disso, você tem que trazer a consciência do seu filho que ele precisa usar essas ferramentas, principalmente quando ele vê que o cérebro dele quando ele está perdido, quando parece que ele tem um descontrole, principalmente quando ele tem aí esses sinais de ansiedade fortes. Se ele tem a possibilidade nesse momento de sair para uma corrida, de sair para andar de bicicleta, de sair para movimentar o corpo, de sair para uma prática de relaxamento, de sentar, de fazer o movimento do corpo, se ele tem essa possibilidade, ele precisa usar. Ele precisa saber que isso é uma ferramenta e que então
ele tem essa ferramenta, ele podendo usar essa ferramenta, ele tem que usar, né? Quando ele vai para o movimento do corpo aí, né, 10, 15 minutinhos, ele movimentando esse corpo, liberando esses neurotransmissores, né, ele já vai sentir que o corpo e que o cérebro responde diferente. O cérebro começa a se regular, começa ele voltar a conseguir observar melhor o ambiente, conseguir a pensar sobre o que está acontecendo. E aí nesse momento é que os pais vão usar de um outro passo que a gente também trabalha aqui, que é o redirecionar. Aí você vai estar perto do seu filho para fazer ele voltar a o que ele estava fazendo. Ele provavelmente foi para uma fuga, ele provavelmente está com medo, a sua criança ansiosa. E aí, quando ele volta a regular o cérebro, né, ele volta a regular esses sinais de ansiedade, você vai voltar a estar junto com ele para que ele possa regular de novo todas essas funções. Então, o movimentar do corpo vai trazer o seu filho, o cérebro do seu filho de novo aí para essa integração. E ele vai, então, ser colocado novamente nas atividades que ele precisava fazer. Aí vem a nossa parte de redirecionar, então, o que essa criança precisa fazer depois. O movimento traz essa integração, volta essa criança a regular esse cérebro. E o nosso trabalho enquanto pais então agora a gente volta para o enfrentamento, né? Não é só depois esconder a sua criança aí, esconde a sua criança e tudo bem. Não, você vai voltar essa criança à atividade que ela estava tentando fugir, a atividade que ela não conseguiu fazer, a atividade que trouxe ela essa desintegração. Então ela podia estar no momento de birra, ela podia estar no momento de crises de ansiedade, ela podia estar no momento, né, de um corpo aí desregulado, e o movimento do corpo, movimentar o corpo, vai voltar de novo. É uma poderosa ferramenta aí para que você volte a integrar o cérebro do seu filho. Estamos aí no período de férias, imagina, né? Nós precisamos proporcionar e estimular que os nossos filhos se movimentem, independente de ter espaço ou não, independente de ter esse ambiente que eu tenho trazido aqui nos stories para vocês, né? Nós precisamos, sabendo que isso é necessidade, nós precisamos estimular o corpo dos nossos filhos para isso, né? E não perder isso, não é só em tempos de férias, né? Se nós não queremos uns filhos regulados ou mais tranquilos ou emocionalmente saudáveis só nas férias, né? Nós precisamos ensinar essa ferramenta, e isso é para ser usado durante sempre, né? Todo ano, sempre, né? Isso sendo necessidade, ele precisa ser estimulado a usar. Então eu tenho falado aqui para vocês do quantas ferramentas nós temos aí para trabalhar com a ansiedade da sua criança, né? Se você tem uma criança aí ansiosa, se você tem visto que essa ansiedade tem trazido prejuízos para sua criança, ela não consegue estar com outras crianças, ela deixa as atividades corriqueiras dela, da rotina dela, ela se limita realmente pelo medo, pela apreensão. Se o corpo dela tem respondido, né, com esses sinais de ansiedades intensos, uma ferramenta então aí para que você possa intensificar na vida da sua criança é o movimento do corpo. Coloque uma proposta, a sua criança pode não querer. E aí eu falo assim, esse é o nosso trabalho. Se é necessidade dos nossos filhos, eles podem às vezes até não querer, mas nós não podemos aceitar esse não querer. Nós vamos estar estimulando e você tentando trazer, não é só porque você vai obrigar, mas você vai continuar o estímulo. Eu trago para os pais assim, a sua criança ela pode às vezes não querer fazer isso ou aquilo, mas traga para ele isso. Nós precisamos achar uma atividade que você faça. Você pode escolher a atividade,
mas você pode não, você não tem como escolher não fazer. Você vai aí achar uma atividade motora aí que mais se adeque, que o seu filho mais goste, ou que pareça que está mais próxima de uma escolha dele, né, de algo aí que ele goste, mas que ele não pode ficar parado, né? Ele precisa fazer alguma escolha, principalmente para agora, para 2023. Coloque isso na sua agenda, né? Coloque isso dentro da organização, e eu tenho certeza que você vai trabalhar com vários elementos aí, colocando a sua criança em movimento. Não só para essa integração do cérebro, mas vai ser uma integração social. Ele vai estar envolvido com outros pares, né, com professores, com outras regras, com limites. Então, tudo isso vai trazer grandes benefícios para ele e para vocês. Quando você coloca isso, estimula esse trabalho, você está estimulando, né, um resultado para toda a família. E aí eu quero que vocês compartilhem esse conteúdo com outros pais, com outras mães. Clica aí no coraçãozinho, também deixa o seu like para que outras pessoas também reconheçam esse conteúdo como um conteúdo que tem trazido relevância aí. Compartilhe, e nós estamos aqui, né? Eu estou aqui trazendo vários conteúdos, principalmente para 2023. Várias coisas vão acontecer aí. Preparem janeiro é meu aniversário. Várias coisas acontecem aqui, principalmente no Instagram. Vários conteúdos já tenho preparado para vocês, e tudo isso é para te ajudar. Utilize essas ferramentas, não é só para ouvir o conteúdo. Quando você coloca em prática que a mesma coisa que você deseja para sua criança é que ele pratique. Você praticando essas ferramentas também, isso é que vai te trazer os benefícios. Não é só ouvir, é praticar todas essas ferramentas, e o movimento do corpo é uma ferramenta importantíssima aí para a integração do cérebro da sua criança e para trazer os benefícios aí de sinais de ansiedade que vão sendo controlados. Movimenta o corpo. Já coloca aí como meta para 2023 colocar a sua criança numa prática de atividade. Se você não consegue ter uma prática regular, né, dele estar dentro de um treino, que você estimule, né, diariamente, colocar dentro da agenda, e que ele vá sair para fazer uma prática esportiva. E não é só atividade física dentro da escola, né? As crianças falam, eu faço sim, tia, eu faço atividade física, né? Não, algo que ele possa realmente, né, estar integrado no outro ambiente, principalmente não só no ambiente aí da escola, mas que ele esteja em outro ambiente também, né? Então, esse é o conteúdo. Compartilha com outros pais, com outras mães, principalmente nesse período de férias, que às vezes a gente consegue ter, né, uma organização melhor aí da agenda, mas esse é o estímulo para que possa continuar, né, que isso possa dar sequência, estar continuando, para que o objetivo né, desse movimento seja alcançado, essa integração do cérebro. Então, enquanto os nossos filhos estão se desenvolvendo, que esse cérebro está sendo estruturado mesmo, né, em estrutura física, você vai estimulando o seu filho para que ele possa ter os objetivos aí de um cérebro integrado, que é um objetivo de saúde mental, né? Tudo isso é para que nós possamos precocemente trabalhar com os nossos filhos e ver esses objetivos lá na frente, né? Ver os nossos filhos saudáveis, ver o quanto que isso traz de benefício para a adolescência e para vida adulta aí do seu filho. Obrigada por vocês que estão aí cedinho, passando por aqui, né? Aqui no Mato Grosso são 5 horas, 5h30, vamos chegar. E vocês estão acompanhando aí, eu tenho colocado nos stories o quanto que realmente, né, um corpo em movimento, né, a gente está no ambiente, claro que estar no ambiente familiar já é muito importante,
estar num ambiente aberto, né, conseguir observar a natureza é algo importantíssimo, mas mesmo que nós não tenhamos isso em todos os momentos, nós precisamos lembrar dessa importância para que a gente possa nos organizar para estar nesses ambientes. Isso é importante. Se é necessidade, a necessidade dos nossos filhos comerem frutas, verduras, nós precisamos então estimular esse uso, né? Nós precisamos estimular tudo isso e aí ver os benefícios também, tá? Ó os passarinhos, gente. Agora eu vou filmar eles, vou sair ali fora para filmar o quanto que eles fazem a festa aqui. Mas obrigada por vocês que estão me acompanhando. Nós nos vemos então no próximo conteúdo. Toda segunda-feira, 6 horas da manhã, eu tenho esse encontro aqui com vocês. E nós estamos preparando aqui muitas coisas para vocês, tá bom? Importantes para que você possa ir realmente fazer essa trajetória da sua criança ansiosa para a criança autoconfiante, tá bom? Beijos e nos vemos até mais tarde.